Se você tem nervos fracos, o estômago sensível ou uma família que já te acha esquisito por gostar dessas coisas, talvez esse episódio não seja pra você. Aqui a gente fala de histórias macabras, lendas perturbadoras e coisas que vão te fazer olhar 2 vezes pra sombra no canto do seu quarto. Se decidir continuar, não diga que eu não avisei. Essa história é meu bisavô que contava. Ele era dono de um barco movido a vapor. Acredito que fosse a única forma de propulsão na época. E fazia viagens por todo o delta do Jacuí e Itaquari, transportando mercadorias diversas para comerciantes da região. Em seu trajeto, havia uma ilha situada no Lago Guaíba, chamada Ilha da Pólvora. Certa vez, enquanto passava pelas margens dessa ilha, entre 11 e meia-noite, começaram a arremessar muitas pedras da ilha em direção ao seu barco. Ele dizia que o barulho era de pedras grandes, como se diversas pessoas a estivessem atirando ao mesmo tempo. Então ele se afastou um pouco e nesse instante os arremessos cessaram. Foi verificar se encontrava as pedras para retirá-las do barco, mas não encontrou nada. Ele dizia que havia relatos de coisas estranhas vindo daquela ilha. Olá, ouvinte! Está começando mais um episódio do Terror. Eu sou o Fê, a sua voz da madrugada, a voz que vos conta essas histórias macabras da internet. Se você está num barco ou se você está pescando, esse episódio é para você. Mas a gente já começa assim, com um relatinho de pedras fantasmagóricas sendo arremessadas em um barco. Mais perto de você do que você imagina. Se você quer mais episódios como esse, ajuda a gente a crescer. Você pode fazer isso apoiando a gente pelo apoia.se/terror na esquina, que já com R$5 você já consegue apoiar e escutar as gravações, como André, Ceci e o Fisteio nesse estão fazendo nesse exato momento. Você pode comentar e o seu comentário vai sair aqui. A André falou, Delta do Jacuí, eita, mais perto de mim do que eu esperava, é aqui no estado. Então, fique esperto. Não fica fora dessa, acesse a seita que tá vindo novidade por aí. Se liguem. A gente também tem uma lojinha que tem 2 estampas de camisetas maneiraças, uma que é a logo do terror e a outra é dos entregadores de pizza. É pelo link reserva.inc/terror na esquina e os links vão estar na descrição. Então, se tu curte umas camisetas da hora e diferenciadas, é só comprar com qualidade reserva. Muito legal, muito maneira. Antes de começar o episódio, eu quero fazer os agradecimentos ao João Batista Endler, Cauane Ferreira, André Pontual, Gide Figueiredo, Matheus Cardoso e Sérgio Gitel. Então, obrigado por deixar ler os relatos. E mais uma vez, se o seu relato saiu aqui e você não quer que ele esteja aqui, manda uma mensagem pra gente que a gente resolve rapidinho. Essa é uma lenda muito conhecida em algumas regiões costeiras do meu país, que aqui no caso é a Colômbia. É uma história de um homem que gostava de espionar as mulheres enquanto elas tomavam banho no rio. No entanto, elas já conheciam a sua fama e se escondiam muito bem. Esse homem teve problemas com maridos, pais e irmãos das mulheres por causa de sua mania de espiá-las. Sabendo que não poderia mais continuar com isso, ele procurou uma bruxa para encontrar uma solução. A bruxa lhe ofereceu uma poção que poderia transformá-lo em um jacaré. Assim ele poderia entrar no rio e espiar sem ser notado.
Ele se banharia na poção e se transformaria, depois tomaria outro banho com uma segunda poção e voltaria a ser humano. Um amigo era responsável por lhe devolver a forma humana. No entanto, ao ver o amigo transformado em um animal tão assustador, o amigo entrou em pânico e fugiu, derramando apenas um pouco da poção sobre a cabeça dele. Como resultado, apenas sua cabeça voltou a ser humana, enquanto o resto do corpo permaneceu como a de um jacaré. Desde então, essa criatura vaga pelos rios, assustando pescadores e banhistas. Essa é a lenda contada na minha terra. Como todos por lá, também sou pescador. Apesar de os mais velhos falarem muito sobre o homem-jacaré, eu nunca acreditei que fosse real. Na época, eu era recém-casado e tinha uma pequena canoa para pescar. Como eu estava apenas começando na profissão, ainda não podia pagar um ajudante, então minha jovem esposa me ajudava. Já estava anoitecendo e a pesca tinha sido difícil. Enquanto recolhia as redes, minha esposa soltou um grito. Alguém estava espiando. Olhei na direção que ela estava apontando e vi a cabeça de um homem emergindo da água. Peguei meu arpão para enfrentar o intruso, mas, ao me ver, ele saiu do rio, fazendo com que minha esposa e eu caíssemos a canoa, junto com os peixes e o arpão. Aquele ser não era um homem, mas também não era um jacaré. Era uma criatura infernal, com a pele coberta de escamas. Poderia ser qualquer coisa, menos um animal comum. Estávamos indefesos na água, mas ele apenas nos olhou com tristeza. Sua cabeça era claramente de um homem, bem definida. Em seguida, mergulhou e desapareceu no rio. Esse foi o meu encontro com o Homem-Jacaré. Nunca mais soube dele, apenas a sua lenda. Essa história é muito conhecida que, além de contos e esculturas, também existem músicas que falam sobre ele. Meu avô era pescador. Ele nasceu em 1889 e faleceu em 1984. Eu tinha 11 anos quando ele partiu. Ele contava que, quando jovem, por volta dos seus 20 e poucos anos, costumava pescar somente de madrugada, pois eram quando os peixes ficavam mais próximos da superfície. Preparava a malhadeira com cuidado e, de uma ponta a outra do rio, aprendia firme. Naquele tempo, os peixes-boi e pirarucus infestavam os igarapés e cabeceiras dos rios. Sempre era uma pesca farta e ele voltava pela manhã carregado de peixes. Meu avô era um homem muito curioso e contava uma história sobre umas pessoas que viviam em algum lugar onde somente ele sabia onde ficava. Ele sempre observava movimentos estranhos do outro lado do rio e notava que alguns deles se banhavam exatamente às 5 horas da manhã. Em um desses dias, decidiu aproximar a canoa para ver quem eram aquelas pessoas, porque, segundo ele, não existia outra vila num raio de muitos quilômetros a não ser a dele. Antes de atravessar, ele remou alguns metros mais para frente, evitando ir diretamente em direção às margens onde estavam aquelas pessoas. Ao chegar do outro lado, entrou com a canoa em um lençol de capim na margem do rio, onde permaneceu escondido. Quando alcançou uma distância de mais ou menos 20 metros, dizia que não acreditou de imediato no que estava vendo. Meu avô contou essa história dezenas de vezes e sempre que repetia, dizia a mesma coisa. Eram 6 famílias de jacarés. Eles andavam sobre 2 pernas e tinham braços longos, como os de uma pessoa normal, mas a pele era semelhante à de couro seco. Suas cabeças eram de jacaré, mas os narizes eram pequenos. Algumas dessas criaturas, como as crianças, rastejavam de 4, com pequenos bracinhos, e se moviam rapidamente na água. Nenhum deles falava, apenas se comunicava por gestos. No início, pensei que fossem pessoas carregando grandes jacarés mortos nas costas, mas logo percebi que eles eram os próprios jacarés.
O momento mais assustador foi quando eles entraram no rio. Apenas um ficou em terra, e esses sentavam-se na margem como uma pessoa, mas era nitidamente um jacaré. Depois de tudo, meu avô contou que demorou mais de 10 minutos para sair do lençol de capim, pois não queria fazer barulho algum. Ele estava longe da vila, então voltou ao local onde sempre colocava a malhadeira e decidiu passar a noite ali, sob uma árvore na margem do rio. Minha avó conta que, depois desse dia, meu avô adoeceu muito. Ninguém soube o motivo. Talvez tivesse relação com o que ele viu naquela manhã. Meu avô faleceu aos 95 anos, contando essa história até o fim, afirmando que aquelas criaturas ainda estavam lá. Ao meu avô, Manuel Estevão, pescador. Antes de comentar, eu quero agradecer ao O Mundo Incrível, que é uma página no Facebook que publica histórias, e essa história foi publicada por eles, e de longe foi a primeira história que eu encontrei fazendo essa pauta, que me inspirou muito a continuar, junto com aquele meu flerte com histórias de sereia. Juntou tudo isso e pum, saiu essa pauta maravilhosa sobre pescadores e barqueiros. Recheado com histórias, principalmente brasileiras, mas aqui já um mito colombiano. Bom, acho que definitivamente a gente entrou na nova era do terror na esquina. Pouquíssimas lendas e histórias americanas. Vamos focar no nosso Brasilzão e no nosso mundão sem Estados Unidos, mais uma vez. Uma vez, quando eu era criança, eu fui pescar com minha mãe e minha tia no rio. Isso foi há muito tempo, quando minha mãe ainda era adolescente. A gente costumava pescar de madrugada, porque era mais tranquilo e havia mais peixes. Sempre levávamos 2 lanternas para conseguir enxergar alguma coisa. Nessa noite eu me afastei um pouco delas para procurar um lugar melhor para pescar. Foi então que eu ouvi uma voz de mulher, muito bonita e doce, me chamando pelo nome. Parecia um canto, uma melodia hipnotizante. Olhei para o rio e vi uma mulher maravilhosa, com cabelos longos e pretos e olhos azuis brilhantes. Ela sorriu para mim e estendeu a mão, me convidando para ir até ela. Sem pensar 2 vezes, eu comecei a caminhar na direção dela, entrando na água. Quanto mais eu ia, mais ela me chamava, e mais forte era o desejo de segui-la. A água já chegava no meu pescoço, e eu estava prestes a mergulhar quando o arrepio gelado percorreu minha espinha. Foi então que eu despertei do transe. Olhei de novo para a mulher, mas ela não era mais a mesma. Seu rosto se transformava em algo mais monstruoso, com olhos completamente negros e uma boca enorme, cheia de dentes afiados. Ela soltou um grito ensurdecedor e nadou na minha direção, tentando me pegar. Eu entrei em pânico, saí da água correndo o mais rápido que eu pude. Quanto mais eu corria, mais sentia que ela estava perto. Desesperado, eu comecei a gritar pela minha mãe e minha tia. Elas vieram correndo e me encontraram todo molhado, tremendo e chorando. Contei o que havia acontecido e vi o medo nos olhos delas. Sem hesitar, pegamos nossas coisas e fomos embora dali o mais rápido possível. Depois avisamos os outros pescadores. Havia uma sereia no rio, e ela era perigosa. Muitos pescadores já tinham desaparecido naquela região, e nunca mais voltaram. Desde aquela noite, nunca mais pesquei naquele lugar, mas também nunca esqueci do que eu vi. Eu tenho certeza de que era uma sereia, e que ela queria me matar. Eu sei que elas existem e que são más. Se fingem de mulheres bonitas para enganar os homens. Mas será que você acredita em mim ou acha que eu inventei isso? Será que as sereias são reais ou apenas uma lenda? São essas perguntas que talvez não vamos ter respostas, mas sempre vão nos deixar curioso. Seja por sonho ou por medo, quem sabe um dia você não encontre uma sereia na sua vida.
pega teu celularzinho, arrasta pra cima e deixa o comentário. O que vocês acham sobre sereias? Disney ou uma mitologia mais macabra? Elas existem, só estão se escondendo? Ou elas estão relacionadas a desaparecimentos em altos mares? Esse fato ocorreu na Ilha Grande, no litoral sul do Rio de Janeiro. Há algum tempo, eu, minha esposa, minha prima e o seu namorado estávamos programando para tirar um feriado e ir até a Ilha Grande. Para quem não sabe, antigamente a Ilha Grande abrigou um complexo penitenciário onde todo tipo de barbárie acontecia com os presos que tentavam fugir. O ano era 2003. Depois de algumas tentativas, finalmente conseguimos organizar um feriado para ir até a ilha. Iríamos para uma antiga casa de caça, casa antiga do tempo que se caçava na ilha, pertencente à família do então namorado da minha prima. Vou chamá-lo aqui de Dan. Como minha esposa teria que trabalhar no dia da viagem, então fomos até o terminal Alvorada, no Rio de Janeiro, para encontrá-la, e de lá a missão era pegar outro ônibus para Itaguaí e de lá outro para a região litorânea de Mangaratiba. Em Mangaratiba, a gente ia pegar a barca para alcançar a ilha do Porto de Abraão. Ao chegarmos em Itaguaí e pegarmos o ônibus para Mangaratiba, já estava anoitecendo e o risco de perder a última barca para a ilha era enorme. No ônibus era nítido que a gente ia para a ilha. Mochilões, barracas de acampamento, colchonetes pendurados. Inevitavelmente, um grupo que estava no ônibus começou a puxar assunto e falar sobre os causos que rodeiam a ilha. Histórias de espíritos atormentados e mortes violentas. Mas levamos a brincadeira e seguimos rumo ao cais de Mangaratiba. Chegando lá, ainda conseguimos avistar a última barca que fazia a travessia. Tudo parecia conspirar para não irmos, mas o otimismo era maior do que a decepção de termos perdido a barca, e decidimos dormir na praça, para no dia seguinte pegarmos a primeira barca. Na praça, que tinha um coreto no centro, várias outras pessoas que perderam a barca já se organizavam para passar a noite. Sendo assim, era a história para contar para os netos. No dia seguinte estava caindo uma chuva inacreditável, mas pegamos a barca rumo à ilha. Finalmente chegamos a Abraão, local de desembarque, e já fomos nos direcionando para a entrada da trilha, para Parnaíoca. Quem tiver curiosidade, veja no Maps que o percurso é longo e o terreno acidentado. Na trilha, a chuva não parava. A mochila que antes pesava uns 10 quilos já estava pesando uns 15 ou 20. Depois de alguns quilômetros de terreno acidentado, a moral começou a ficar abalada, mas é como dizemos nos FFAA, quando o corpo não aguenta, a mente sustenta. Finalmente, depois de algumas horas longe de qualquer resquício de civilização, chegamos à região intermediária de 2 rios. Lá paramos para desequipar, tirar a mochila das costas e comer qualquer coisa para encarar mais 8 quilômetros de mata fechada. Nessa região de 2 rios existia a colônia penal Cândido Mendes, reformada em 1940 para abrigar presos políticos. Cruzamos o presídio já nos direcionando para a próxima trilha. Passamos por 2 antigas guaritas que serviam de guarda. Eram guaritas altas, como se fossem torres de um castelo. Ao cruzarmos, a sensação de estarmos sendo vigiados era real, e, de imediato, olhei para trás na guarita, mas seguimos. Durante todo o percurso, a chuva intercalava entre forte e moderada, e em alguns trechos uma névoa em meio à mata parecia mais um efeito cinematográfico. A sensação de vultos ao redor e de estarmos sendo vigiados era cada vez maior. Em um dado momento, ouvimos estrondos de árvore caindo, e, logo à frente, um enorme bambuzal havia caído, bloqueando a única passagem. De novo, o pensamento de que tudo conspirava para a gente não estar ali continuava a rondar a minha cabeça. Mas, como eu era o mais experiente da trilha, mesmo desconhecendo aquela região, tomei a iniciativa de desequipar de novo e me rastejar por baixo do bambuzal, a fim de verificar se daria para sair do outro lado e continuar rumo ao objetivo. Verificando que era possível transpor mais esse desafio,
Nos colocamos distante uns dos outros, passando as mochilas de mão em mão até o outro lado. Aqui o frio já incomodava. Os celulares, mesmo embalados dentro das mochilas, estavam inundados. Resumindo, sem comunicação. A gente ia depender só da gente mesmo. Continuamos seguindo a trilha até chegarmos a uma entrada de caverna chamada Toca das Cinzas. De imediato eu sugeri dormirmos nessa caverna até o outro dia, mas ninguém aceitou, e tivemos que continuar já no escuro. Mais tarde descobri que o nome Toca das Cinzas foi dado porque, no tempo do Brasil Império, a ilha servia como ponto de comércio de escravos, e, na gruta, acorrentavam os escravos fujões ou doentes, até virarem cinzas. O mesmo acontecia com os presidiários no tempo de colônia penitenciária. De fato, o local era um ambiente que causava certo desconforto. Há relatos também de que era um altar sagrado usado pelos antigos indígenas que habitavam a região. Passamos então pela toca e, como já era noite, preparamos as lanternas porque não sabíamos exatamente quanto tempo de trilha ainda restava. Poucos minutos depois, Dan falou que não estava reconhecendo o caminho e parou para tentar se localizar. Inesperadamente, ele deu um grito e caiu de um barranco. Na hora eu já imaginei que teria que fazer uma maca de bambu e cipó, qualquer coisa do gênero que vemos nos programas de sobrevivência. Busquei ele e, pela queda e pelo grito, achei que tivesse todo quebrado, mas eram alguns arranhões leves. Mais tarde ele nos confessou que teve a sensação de ter sido empurrado. Achei que ele poderia ter se enganado ou que fosse uma falsa sensação devido ao cansaço físico. Mas depois de alguns erros e acertos quanto ao caminho, finalmente encontramos a faixa de areia da Parnaóica, chegando até a tal casa de caça, e o ambiente era desolador. Uma casa simples, sem forro no telhado, com morcegos e aranhas. Tirei a mochila e os meus ombros eram carne viva. Minha mulher pediu para irmos embora no dia seguinte. Falei que tudo bem, mas não estava. Não dava para voltar pelo caminho que viemos por conta da grande chuva, e a gente estava incomunicável. Já devia ser umas 21 horas, e fomos até o rio para tomar um banho e em seguida inflar o colchão dentro da casa para a gente conseguir relaxar, ou pelo menos tentar. No dia seguinte a chuva já tinha passado, e a gente podia ter uma noção da área já com um dia claro. Era totalmente desabitado, umas poucas casas velhas e abandonadas, uma pequena capela com um modesto cemitério e o mar. Durante o dia procuramos organizar as coisas e o plano era 2 casais montarem as 2 barracas do lado de fora. Mas, misteriosamente, umas peças da barraca da minha prima desapareceram, o que fez com que apenas eu e minha esposa dormíssemos do lado de fora na outra barraca. Mas era bem melhor do que dormir na velha casa com aranhas, cobras e morcegos, ou não. Durante a noite, e já na barraca, finalmente teríamos o descanso necessário e tão esperado. Ledo engano. Já de madrugada ouvimos ruídos do lado de fora da barraca. Mas, como em todo ambiente novo, se ouve muitos barulhos desconhecidos. Galhos caindo, animais. Mas luzes fortes começaram a aparecer do outro lado, clareando a barraca. Pensei que fosse minha prima com o seu namorado usando as lanternas. Mas logo percebi que as 2 lanternas estavam comigo dentro da barraca. As luzes começaram a ficar mais fortes e mais perto da barraca e nos rodeando. No momento chegamos a sentir alguém esbarrando na lona da barraca. Nessa hora eu pensei, podem ser bandidos. E se a gente já estava no inferno, só restava abraçar o capeta. Enquanto minha esposa começou a orar, eu peguei a minha faca e saí. Como no estalar de dedo, as luzes desapareceram e nenhum ruído persistiu. Enquanto minha esposa orava, eu literalmente pedia para ele nos deixar ir embora, que eu jurava nunca mais pisar lá. No dia seguinte eu buscava explicações lógicas para aquela situação toda que ocorrera na noite anterior. Como tinha chovido, então eu tentei localizar as pegadas ao redor da barraca, ou mata amassado nos arredores, mas não tive sucesso. Estava tudo intacto. Fomos até a praia por cerca de 200 metros, e no caminho paramos na tal capela que tinha o cemitério. Pedimos proteção e de novo pedi para que nos permitisse ir embora da ilha, com a promessa de nunca mais voltar lá.
Preparamos as coisas e ingressamos de volta para Dois Rios, para depois chegar em Abraão. Durante o percurso todo, parecia facilitar o nosso retorno. Na trilha encontramos as peças da barraca da minha prima, e o retorno foi tranquilo. Chegamos em Dois Rios, conversamos com o antigo morador local e explicamos o que havia acontecido. Ele falou que tivemos muita sorte e relatou coisas estranhas que já aconteceram na ilha. Ele era carcereiro do antigo presídio e era um livro de histórias ambulante. Ele nos contou que o cemitério que a gente visitou foi feito basicamente por um grupo de pescadores que morreu na Parnaíoca. Disse que eles eram pescadores experientes, sabiam nadar e eram pessoas muito queridas na região, mas que numa noite normal, o barco virou a cerca de 100 metros da costa e todos morreram. Falou também que na época do presídio, um grupo de presos perigosos fez um ritual invocando demônios e dando como oferenda o sangue de alguns outros presos. Dizem que os tais 7 demônios nunca abandonaram a ilha e, coincidência ou não, muitas pessoas que escrevem seus nomes nos muros dos presídios acabam tendo mortes violentas. Depois de uma longa prosa, nos despedimos porque ainda faltava muito chão até Porto. Eis que o senhor, cujo nome não me recordo, falou que um caminhãozinho que levava as crianças dos povoados até a escola iria passar, e queria nos dar carona. De novo eu senti, de alguma forma, a ilha nos garantindo e facilitando a nossa saída de lá. Fomos embora e cumprimos até hoje a nossa promessa de nunca mais pisarmos na ilha. Depois disso, conversei com os amigos fuzileiros navais acostumados a ficar dias no mato fazendo trilhas, e eles me falaram que na Ilha Grande eles não voltam também por conta de coisas estranhas que aconteceram lá. Mesmo eu perguntando que tipo de coisas, eles preferiram não falar. Era início do século XX no Amazonas. A exploração de borracha seguia todo vapor no interior do estado. Afinal, o Brasil era o maior exportador do produto naquele momento. Em algum ponto do rio Juruá havia um pequeno seringal, distante e isolado, onde 3 seringueiros trabalhavam e residiam. Uma vez por mês, o patrão vinha em seu barco para trazer mantimentos para os trabalhadores e embarcar a produção para levar à cidade. Tudo corria normalmente, mas, com o passar do tempo, o patrão não apareceu na data prevista para abastecê-los. Os dias se arrastavam sem nenhuma notícia, e os seringueiros começaram a se preocupar. Seus mantimentos estavam acabando e não havia ninguém por perto para ajudá-los. Foi então que, em uma determinada noite, enquanto dormiam em suas barracas à beira do rio, acordaram assustados com o som de um forte banzeiro nas águas. Ao olharem na direção do rio, perceberam que algo muito grande navegava por ali, não muito distante do acampamento. Mesmo com a escuridão, conseguiram ver várias luzes vindas da embarcação. Parecia um grande navio a vapor. Os homens ficaram animados. Com certeza, era o barco carregado de mercadoria, que por algum motivo passava por aquela área remota. Talvez pudesse subir a bordo e comprar o que precisavam. Sem perder tempo, 2 seringueiros embarcaram em uma canoa e remaram em direção ao navio, enquanto o terceiro ficou na margem, aguardando o retorno dos companheiros com os mantimentos. Assim que se aproximaram, começaram a assinar e a gritar para que a embarcação parasse, e, surpreendentemente, o navio obedeceu, reduzindo a velocidade até estacionar sob as águas. Tudo indicava que o comandante da embarcação havia escutado os gritos e os avistado, mas, misteriosamente, assim que os 2 homens chegaram perto do navio, ficaram imóveis, como se estivessem hipnotizados. O seringueiro que ficou na margem percebeu que havia algo errado. Chamou por eles, gritando para que voltassem, mas não obteve resposta. Um arrepio percorreu sua espinha. Algo estava errado. Decidido a entender o que estava acontecendo, ele saltou em outra canoa e remou rumo ao navio. Quando se aproximou, ele viu algo inquietante. Enormes escamas de cobra boiavam na superfície do rio.
Seu coração disparou. De repente, grandes ondas e rebojos começaram a se formar ao redor do navio. O seringueiro observou, horrorizado, enquanto a embarcação afundava lentamente, desaparecendo por completo na escuridão das águas. Desesperado, ele remou com todas as forças para longe dali. Quando finalmente alcançou a margem e olhou para trás, o rio estava calmo de novo. O navio tinha sumido, e seus amigos também. Foi então que ele compreendeu o que realmente havia acontecido. Aquilo não era um navio, era a temida lendária Cobra Grande, que mais uma vez atraíra as presas humanas para suas profundezas. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, porque olha, ele ficou incrível, com histórias que me fez repensar muitas histórias assustadoras que acontecem por aqui. Eu quero saber o que o pessoal do chat achou. A Abby comentou que essa última foi boa. Fishtail também falou muito bom mesmo. E pessoal, eu quero saber o que vocês estão achando. Comenta aqui nos comentários. E eu tenho mais 2 relatos que eu segurei para não ler nesse episódio, que daria uma parte 2 fantástica de histórias de barqueiros, pescadores, oceano. Dá para fazer um joguinho por aí. E comenta, eu quero saber se vocês querem, porque Quaresma eu acatei, logo vai sair esse episódio. Mas eu quero saber se vocês querem mais uma de barqueiros e pescadores, porque, de verdade, eu fiquei surpreso. Mais uma vez, eu quero agradecer ao pessoal que escutou a gravação até aqui, o pessoal da seita. E eu quero agradecer você, ouvinte, que escutou a gente até aqui. Meu muito obrigado, cuidado nas esquinas e tchau!